Fala galera, a paz de Pentecostes. Nós estamos no canal Jovens de Fogo. Nós estamos entrando aí no terceiro vídeo do nosso curso bíblico Boa Semente. E eu quero convidar você a apertar os cintos, porque nós vamos decolar no Espírito, conhecendo os mistérios da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Hoje o curso começa pra valer, galera. E eu quero começar esse vídeo falando hoje do livro de Gênesis. E por que eu escolhi começar pelo livro de Gênesis? Porque dos 73 livros que nós encontramos na Sagrada Escritura, quando você abre a Bíblia, o primeiro livro que você vai encontrar é justamente o livro de Gênesis. A palavra Gênesis, no hebraico, significa origem, princípio. Por isso nós vamos encontrar no livro de Gênesis falando de duas realidades, do capítulo 1 ao capítulo 11, falando da origem do mundo e a criação de todas as coisas pelo poder da palavra de Deus, e do capítulo 12 ao capítulo 50, falando da origem da história de Israel, onde Deus se revela a Abraão, aquele que é chamado o pai da fé, e vai revelando a sua palavra aos seus descendentes, que vão formar através da aliança o povo de Israel. No vídeo posterior eu vou falar sobre os patriarcas, para você compreender mais sobre a história do povo escolhido de Deus. Mas hoje nós vamos ficar aí do capítulo 1 ao capítulo 11. Algumas considerações para você compreender o livro de Gênesis. Primeiro, esse primeiro bloco, ele foi escrito provavelmente 500 anos depois da experiência a qual Deus se revela a Abraão, por volta de 1850 anos antes da vinda de Cristo. E por que alguns teólogos eles afirmam essa realidade? Porque o capítulo 1 ao capítulo 11, ele foi escrito de maneira posterior para responder algumas indagações que esses homens, agora que por meio da fé se tornaram religiosos, tinham em relação ao seu Deus. A palavra religião no latim significa religare, religar o homem a Deus. Então todo homem ele é um ser religioso. Por mais que a pessoa fale que não tenha fé, ela vai acreditar em algo. E por que ela vai acreditar em algo? Porque ela precisa dar resposta a algumas crises existenciais. Por exemplo, da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Como que o mundo foi criado? Como que o homem ele foi criado? Será que todas as coisas foram criadas do nada, apenas por uma explosão? Ou existe um ser que é a causa fundante de todas as coisas? Uma outra pergunta: se esse Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que nós padecemos? Por que existe a violência? Por que existe tanto egoísmo no nosso mundo? Se Deus é Criador, Todo-Poderoso, por que Ele não faz nada para mudar essa realidade? Por que Ele permite a existência do mal no mundo? Então o livro de Gênesis, ele foi escrito nesse primeiro bloco para dar àqueles que têm a fé, aqueles que acreditam na fé, transmitida através de Abraão, o pai da fé, que o nosso Senhor ele tem a resposta para todas as coisas. E essas respostas elas são reveladas por meio da sua palavra. Quando você for ler o livro de Gênesis, você não pode correr o risco de ler ele todo em forma de ciência natural. Então ler o livro de uma forma fundamentalista.
Então, a Bíblia, ela tem sim uma parte que é revelada de forma de ciência natural. Ela tem uma parte que é revelada de forma histórica, que aconteceu na realidade dos povos. Ela tem uma parte que é escrita de forma poética, da sabedoria do povo de Deus. E ela também tem uma parte que é profética. Ela é escrita para revelar coisas maiores, mistérios que nós não somos capazes de compreender. Por exemplo, se você for ler o livro de uma forma de ciência natural, você vai ter que acreditar que a serpente, uma cobra, realmente falou com Eva. E nós sabemos que isso é uma figura de linguagem para falar sobre o diabo, aquele que é mau, aquele que é o tentador. Então você precisa tomar cuidado para não ler esse livro ao pé da letra. Por exemplo, o livro de Gênesis, ele tem uma numerologia. Deus criou todas as coisas e fez o homem no 6º dia. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver que o número da besta, do anticristo, é 666. Qual que é o significado do número 6 na Bíblia? Então o número 6 na Bíblia é o número da criatura. O homem foi feito no 6º dia. O número da besta é 666. Porque também o número 3, ele revela uma totalidade. Mas acima do número 6 existe o número 7. O 6 está embaixo, o 7 está em cima. O 7 é a plenitude, totalidade, aquilo que não é criado. Por isso Deus descansou no 7º dia. Então ele tem toda uma linguagem figurada que você precisa considerar quando você for ler o livro de Gênesis. Quando você for ler esses 11 primeiros capítulos, eu quero te convidar a considerar, a dar uma ênfase nos 3 primeiros capítulos. Por que você precisa ler com mais atenção esses 3 primeiros capítulos? Porque os 3 primeiros capítulos, eles apresentam um núcleo de toda a revelação que vai ser apresentada em todos os 11 capítulos do livro de Gênesis. Então, qual que é a primeira coisa que nós vamos encontrar como revelação no livro de Gênesis? Vamos pegar aí Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio, você pode ler, no Gênesis, na origem, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o livro de Gênesis, ele vai apresentar para nós já de cara 2 coisas extraordinárias. A primeira, que o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é onipotente. Segundo, que o mundo, Deus criou o céu e a terra. Que o mundo é bom, porque Deus é bom. E Deus não pode fazer algo que é mal. Então Deus, sendo bom, ele faz todas as coisas por meio da sua bondade. Então quando você olhar para a natureza, quando você for num lugar que você ficar admirado, ser atraído pela beleza da natureza, saiba que a natureza foi criada por Deus para que nós, seres humanos, pudéssemos contemplar com os nossos olhos. E vendo a natureza, você pode ver uma fagulhazinha de toda a beleza que um dia nós veremos face a face com o nosso Deus no céu. Então o mundo, ele é bom. O mundo, ele é bom porque foi Deus que criou o mundo. Esses dias, um tapadão aí, puritano, de uma igreja lá da França, postou: eu não vou ver Copa do Mundo porque a Copa é do mundo. Anta. Então muitas vezes a gente, o mundo, eu não posso fazer nada, só tenho que ficar na igreja porque o diabo, ele tá no meio de todas as coisas. Isso é uma verdade, mas o mundo é bom porque Deus criou o mundo. Aí lá no capítulo 26,
no versículo 26 do capítulo 1, nós encontramos algo extraordinário. Então, Deus diz: façamos. Espera aí, uma pessoa só não pode falar façamos. Então aqui já vem uma revelação da Santíssima Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós vamos ver que este homem é criado por Deus. E quando Deus criou o homem, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós vamos ver que o homem possui duas realidades. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, a matéria, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem, ele é um ser material, mas o homem também é um ser espiritual, porque Deus soprou nele o sopro da vida. Esse sopro da vida no hebraico, no Antigo Testamento, é o Ruach, o hálito de Deus, o Espírito Santo. Então o homem, ele foi criado por Deus, dotado por Deus, para ter o Espírito Santo. E porque o homem tinha o Espírito Santo, o homem vivia em comunhão plena com Deus. A vocação do homem é a amizade com Deus. E essa amizade com Deus se faz por meio da experiência da vida no Espírito. Então nós vamos ver Adão todos os dias esperando Deus, passeando no jardim, e eles iam dando nome às coisas, eles se relacionavam, todas as coisas estavam em harmonia. Mas lá no capítulo 3 vai acontecer uma tragédia. Qual é a tragédia que vai acontecer no capítulo 3? O homem vai desobedecer os mandamentos de Deus. Seduzido pela serpente, o diabo, o mal, o homem deixa de ouvir a voz de Deus e o homem peca. E o homem peca em sua liberdade. Daqui vem a doutrina do livre-arbítrio. E quando o homem se torna livre, ele peca e ele, a partir deste momento, ele começa a se afastar de Deus. Não que Deus se afasta do homem, mas o homem vai afastando de Deus gradativamente. Então o autor vem apresentar para nós que existe uma realidade. E essa realidade é o mal. Existe o diabo, mas o homem também, em sua liberdade, ele pode optar pelo pecado. E ele não tem dimensão daquilo que o pecado pode destruir em sua vida. Primeiro, o pecado vai destruir o seu relacionamento com Deus. Depois, o pecado vai destruir o seu relacionamento com os seus semelhantes. Adão e Eva vão se acusar. No capítulo 4, Caim mata Abel. O homem se torna mau, ganancioso. O homem se revolta contra a natureza e o homem se torna escravo de si mesmo, prostrado diante de suas paixões. Lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 6, diz a palavra que o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor, conforme a maldade era gerado na terra por causa do pecado que habitava no coração do homem. Mas lá no início já, no capítulo 3, nós já temos uma resposta de Deus para o pecado do homem, o pecado da humanidade. No capítulo 3, no versículo 15, o Senhor faz a promessa de um Messias. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vai haver uma guerra entre
os filhos da mulher e os filhos da serpente. Então, nesta guerra entre os filhos da mulher e as filhas da serpente, vai surgir para nós um Salvador que vai esmagar a cabeça da serpente. Já é uma profecia do filho vindo da mulher, Maria. Jesus que vem para aniquilar o mal com o seu sangue que foi derramado numa cruz. Então, quando você for ler o livro de Gênesis, você precisa considerar este contexto. E aí você vai entender o dilúvio, que vai acontecer no capítulo 7, o dilúvio que vem sobre a terra. O dilúvio é a manifestação do juízo de Deus, mas diante de toda a terra havia uma família que preservou segundo os mandamentos de Deus, a família de Noé, e Deus manda essa família construir uma arca. Esta arca é um símbolo de Maria e também da cruz, aonde é preservado o Filho de Deus. Então, nesta arca, essa família é preservada deste dilúvio, e nesta arca, essa família é preservada da água. Já um simbolismo daquilo que nós vamos viver no batismo. O batismo é o sepultamento do homem velho e o surgimento de uma criatura nova, que nasce pela observância dos mandamentos. E lá no capítulo 11 nós vemos a Torre de Babel. A Torre de Babel significa a confusão. Então os homens falavam uma só língua, mas eles queriam edificar um nome para si. Já falando do senhorio de Deus, do senhorio de Jesus. E os homens obstinados no seu pecado queriam construir uma terra que tocasse os céus, para dizer que eles eram maiores do que Deus. Deus manifesta o juízo divino e eles são dispersos por todos os continentes. E esses homens não conseguem se compreender. Se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito vem, os apóstolos começam a falar em outras línguas. E ali acontece um fenômeno, que é a glossolalia. Eles pregavam na sua língua original, no hebraico, e aqueles que estavam dispersos pelo mundo inteiro ouviam em suas próprias línguas. Então Deus destrói a confusão de Babel, que ninguém se entendia, por meio da experiência de Pentecostes. Gostou, galera? Eu sei que vai surgir muitas dúvidas, muitas perguntas do livro de Gênesis, conforme você for lendo. Eu não respondi tudo, porque senão a gente ia ficar por horas aqui meditando nesse livro. Mas eu quero que você leia, releia com esses olhos, e à medida que forem surgindo perguntas na sua leitura, que você começar a ler esses primeiros 11 capítulos, você pode ir mandando as perguntas para você que está inserido no nosso grupo do WhatsApp de estudo. Manda lá no grupo. Para você que não está inserido no grupo, você pode mandar aí nos comentários do vídeo do próprio YouTube, que na medida do possível eu estarei respondendo. Não é inscrito no canal? Cabeção, tá perdendo tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar esse estudo aí, e nós vamos crescer no poder da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fogo!